Devocional diário. A paz do Senhor Jesus seja contigo, amada. Estamos aqui mais um dia nesse devocional especial para a Semana das Mulheres. É isso aí. Já falamos sobre Sara, vamos recapitular? A mulher da fé, sobre Agar, aquela mulher que viu a provisão de Deus. Falamos sobre Débora, a profetisa e juíza, uma mulher que foi colocada numa situação de autoridade, foi usada por Deus. Depois falamos sobre Abigail, uma mulher muito inteligente e que Deus deu a provisão para ela diante das situações e ela pôde salvar a sua família com a sua sabedoria. E hoje nós vamos aprender sobre alguém que salvou uma nação. Sabe quem que é esta mulher? Esther. Isso mesmo, tanto que ela tem um livro na Bíblia que leva o seu nome, Esther. É muito especial, muito linda a história de Esther e nós temos muito para aprender. Você, mulher jovem, você, mulher mãe, você, mulher esposa, você, mulher especial. Vamos aprender com Esther? O que nós podemos aprender, amadas, com Esther? Nós podemos ver que ela foi uma mulher que Deus usou ela com o ministério da intercessão, com o ministério da coragem, do planejamento. Isso mesmo, tudo isso nós podemos ver em Esther. E nós podemos ver que Deus, ele sempre tem um propósito na nossa vida. Sempre tem um propósito na situação que você está passando. E que Deus possa te mostrar em cada uma dessas mulheres que nós vivemos como você vai poder se portar, como que você vai orar e buscar uma direção, uma resposta de Deus. Esther, ela era muito linda e além de muito bela, nós vemos que ela era humilde. Isso mesmo, ela obedecia ao seu tio Mardoqueu, porque ela não tinha os seus pais, ela era órfã e era criada por Mardoqueu. Se você puder nos acompanhar na Bíblia, lendo o livro de Esther, acompanhe. Se não, vamos apenas ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Muito bem, como que foi que Deus começou a trabalhar na vida de Esther? Primeiramente, com obediência, porque nós vemos que ela era sujeita ao seu tio, ela era obediente. E aconteceu que naquela época, a rainha Vasti, ela desobedeceu ao seu esposo, ao rei Assuero, e ela não quis se apresentar quando ele chamou ela para ela se apresentar diante de todos, porque ela também era muito bela. E o rei queria, apresentar, olha, eu tenho uma esposa muito linda, mas ela, naquela arrogância, ela não quis se apresentar, e a sua punição, que ela foi destituída. Mas isso já era permissão de Deus para que Esther ocupasse aquele trono. E como que foi a escolha? O rei, ele lançou um decreto que ele escolheria. E todas as jovens iam passar por um processo de purificação, de preparação, e elas iam para a presença do rei, e quando estivesse na presença do rei, ele ia escolher a que melhor lhe agradasse. Amados, é linda a história de Esther, porque nós vemos que para se apresentar diante do rei, ela não pediu nada. Ela foi com a sua armadura pessoal, que era a beleza, a inteligência, a sabedoria, o carisma que ela possuía. Nós podemos ver isto comprovado aqui no livro de Esther, capítulo 2, no versículo 9. E a moça pareceu formosa aos olhos de Hegai, que era o mordomo que pegou ela para estar cuidando dela naquele processo. Pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que ele se apressou em lhe dar os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. Essas moças iam preparar aquela moça, aquela virgem, para ela se apresentar diante do rei no tempo oportuno. E aí nós vemos lá no versículo 15, chegando pois a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao encontro do rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos que a viam. Você pode imaginar como que era Esther?
esta mulher, esta jovem mulher bonita, creio que ela era muito amável, carismática, humilde, aquela pessoa que você sente bem estar próximo a ela. E olha só, a palavra de Deus diz que o rei amou mais a Esther do que todas as outras. Como ele amou ela mais, ele logo colocou a coroa em sua cabeça e fez dela uma rainha. Olha só que lindo, Deus vai te honrar, minha irmã jovem, você que está aí se guardando, se preparando, eu creio que o Senhor vai te honrar. Isso mesmo, se guarde para o Senhor, preserva, busca a pureza que vem do Espírito Santo, que o Senhor Jesus vai te honrar, assim como ele honrou aquela jovem naquele momento. Mas a história de Esther não acaba aqui, tem muito mais coisas para acontecer. Deus colocou ela como rainha naquele palácio, creio que ela desfrutou de tudo de melhor que ela tinha para desfrutar. Mas como eu sempre digo, Deus tinha um propósito para aquela posição que Deus levou Esther. O que acontece? Vamos olhar para a situação daquele momento. Hamã era um general do rei e ele achava que todo mundo deveria se curvar para ele quando ele passasse. Só que os judeus não adoravam outro Deus e não tinham a prática da adoração a pessoas. E Mardoqueu, o tio de Esther, não se curvou para Hamã. E o que aconteceu? Ele ficou irado e ele começou a tramar contra a vida de Mardoqueu e contra os judeus. É isso aí. Deus tem propósito especial na sua vida, mas não creia que vai ser só mar de flores, não. Tem as dificuldades. Tem aqueles que se levantam e por inveja, por indignação de como Deus está agindo na sua vida, eles vão se levantar contra você. Esse é o levante do inimigo, é o levante da inveja. A pessoa às vezes não quer nem ter o que você tem, ela não quer que você tenha a bênção e começa a trabalhar, a maquinar o mal contra a sua vida. E olha só o que aconteceu. Ele fez uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado publicamente. Eu estou resumindo aqui a história, irmãs. Depois você vai lá e lê o livro de Esther, porque ele é bem pequenininho, dá para você ler num piscar de olhos. E também ele fez com que o rei publicasse um decreto para exterminar todos os judeus. Olha só. E com esse decreto, amados, quem que iria perecer? Também a rainha Esther, porque ela era da descendência dos judeus. E o que nós vemos aqui? Que Mardoqueu rasgou as suas vestes como forma de indignação e começou a chorar e ficou na porta do palácio até que ele conseguisse falar com Esther, que agora já era uma mulher, ocupava uma posição de autoridade, uma posição especial. E aí tem um versículo aqui muito lindo que é como que Deus falou com ela e despertou ela. Olha, foi para isso que Deus te colocou aqui. E nós vemos aqui no capítulo 4, no versículo 14, quando Mardoqueu manda um recado para Esther. E ele fala assim, capítulo 4, versículo 14. Se te calares de tudo nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal momento que chegaste aí, nessa posição, neste reino. Olha só que despertamento. Mardoqueu era um homem que tinha uma ligação com Deus, o tio de Esther. E ele lembrou ela, olha Esther, você precisa fazer algo. Porque ela, como esposa agora, como mulher do rei, ela poderia interceder com ele. Mas não ia ser fácil, porque nós sabemos que se hoje é muito difícil para as mulheres conquistarem alguma posição, conquistarem os seus objetivos, imagina naquela época. Nem se apresentar na presença do rei sem ser chamada ela não poderia, porque era costume daquela época. Mas Mardoqueu falou para ela, olha, você foi colocada aí para esse momento. E assim Deus te lembra hoje que você foi colocada onde você está, na posição que você está, para fazer algo especial. O que Deus te chamou para fazer? Pense em que chamado você tem, para que você foi chamada e busque a direção de Deus de como você vai fazer. E nós vemos que a jovem Esther, ela era muito inteligente, ela teve um planejamento e ela não agiu sozinha.
Isso mesmo, muitas vezes nós precisamos de amigos, intercessores, de oração. Não faça nada sozinho, dependa de Deus, mas também tem aqueles que vão te ajudar. E foi assim com a rainha Esther. Vemos aqui no capítulo 4, versículo 16, que ela manda a resposta para o seu tio. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Olha só que lindo. É isso aí, amadas. É com jejum e oração que nós vencemos. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos. E assim eu vou me apresentar na presença do rei. Porque, amados, ela não poderia ir sem ser convidada, então ela tinha que se preparar. E é o que eu digo para você. Levanta-te, age, mas acima de tudo, prepara com jejum, prepara com oração, reveste-se da presença do Espírito Santo na sua vida. Não age com as tuas mãos, nós temos aprendido isso, que não é na nossa própria sabedoria, porque a partir do momento que ela estava em jejum e oração, o Espírito Santo de Deus ia dar a direção de como que ela ia fazer. E assim ela fez. Ela se apresentou diante do rei. E a palavra de Deus é linda. O livro de Esther é maravilhoso. A palavra de Deus fala que quando ela se apresentou na presença dele, que ele olhou para ela de novo, ele a amou. E como forma daquele amor, ele estendeu o seu cetro para ela como forma de aprovação. Eu te aceito na minha presença. E aí ele falou para ela algo muito lindo. E nós vemos aqui no capítulo 5... que o rei estende o cetro para ela e ela obtém graça. E quando ele pede, pode pedir, meu amor, o favor que você deseja, sabe o que ela pediu? Um jantar, um banquete que ela iria preparar com o rei e com Ramã, aquele que estava tramando o mal contra a sua nação. E vamos resumir? Lá naquele jantar, depois quando o jantar aconteceu e o rei ficou feliz e Amã ficou feliz e todos naquele banquete, o rei perguntou de novo: minha rainha, mas é isso que você quer? Pede-me a metade do reino que eu te darei. E foi nesse momento que ela revelou o mistério. E quem era Amã? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa que nós amamos. No caso de Esther, ela estava com seu esposo que estava sendo enganado. Talvez seja a situação que você esteja passando, que alguém que você ama esteja sendo enganado por uma pessoa cruel, uma pessoa má, que quer a glória para si mesmo e que quer até mesmo destruir a sua vida. Mas Deus vai te usar, vai te dar estratégia. E nós vemos ali que ela revelou quem era Amã e quão mal ele estava intentando em fazer. E nós vemos aqui que para aquele momento que Deus havia levado Esther e com sabedoria ela preparou, ganhou ali a confiança do rei, ela obteve êxito. Porque o rei, ele mandou que Ramã fosse enforcado na própria forca que ele tinha feito para Mardoqueu. E nós vemos também que ele revogou esse decreto e ele atendeu ao pedido de Esther. Então, amados, nós vemos que quando ela entra na presença do rei, ela obteve essa vitória. E eu digo para você, entra na presença do Rei Jesus, prepare-se para entrar na presença dele com humildade, com um coração limpo, porque o Senhor conhece. Prepara-te e apresenta-te com súplica. Nós vemos aqui no capítulo 8, no versículo 3, que Esther se lança aos pés do rei e chorou com súplica para que fosse revogada a maldade de Amã. Que nós possamos aprender com ela a nos lançar nos pés do Senhor, a suplicar, a pedir para que a misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas e nós possamos alcançar vitória diante das dificuldades que o inimigo prepara contra nós. Que Deus possa te abençoar, minha querida, para que você seja forte, destemida, para que você tenha esta coragem que esta jovem, que esta mulher teve, que ela teve um planejamento, como eu vou agir? E ela buscou ajuda de intercessoras. É por isso que nós temos as irmãs do círculo de oração, que é algo tremendo. Nós temos aí uma irmã que nos acompanha em oração, alguém com quem nós podemos contar para orar, jejuar e interceder pela nossa causa.
E é por isso que eu convido você para que juntas agora nós possamos fazer esta oração por nós e também pelas nossas amigas, por aquelas a quem nós amamos, que desejamos que sejam abençoadas com a graça de Deus. Vamos orar? Momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, eu clamo a Ti, Senhor, nesta hora, meu Deus. Eu venho na Tua presença, meu Pai, com humildade, com súplica, meu Deus, perante a Tua presença, Senhor. Eu te apresento nesta hora, esta jovem, esta mulher que assistiu esta pregação, esta ministração, que aprendemos sobre Esther, uma jovem escolhida, humilde, que esteve, meu Deus, à disposição do Teu chamado, que se tornou uma mulher, que ocupou uma posição de liderança, meu Deus, mas que ela não deixou que a soberba subisse ao seu coração, mas ela se colocou na disposição de fazer o chamado ao qual ela estava para aquele momento. Deus tremendo e poderoso, visita agora esta irmã que ora. Pai querido, que o Senhor possa revesti-la da graça, da coragem, da unção de ousadia, para que ela possa, meu Pai querido, cada dia mais ter forças para se consagrar a Ti, meu Deus, e a estar à disposição do Teu reino, a fazer a Tua vontade. Meu Pai querido, que o Senhor possa agora desmascarar o inimigo, repreender toda a fúria do mal, em nome de Jesus, que esteja colocando, meu Deus, a tristeza, a angústia no coração desta irmã, para que ela veja, meu Pai, que o Senhor é um Deus poderoso e que o Senhor a tem colocado numa posição especial e que o processo que ela está passando tem um propósito, tem um objetivo. E nesta hora, meu Pai, eu decreto a vitória, eu determino a vitória em nome de Jesus. Determina a unção, o revestimento sobre a vida desta irmã, para a glória do Senhor. E já te agradeço, meu Pai, porque Tu és o Deus que nos vê, Tu és o Deus da providência. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pelas vitórias. Amém. Glória a Deus. Que você possa meditar sobre Esther. Seja uma Esther nos dias de hoje. Olhe para o chamado que Deus tem na sua vida. Olhe para a mulher que está do seu lado, para a nação que depende da sua oração. Olhe para a sua família, interceda, busque do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Por meio da coragem de Esther, os judeus foram salvos, a nação foi salva e Deus quer usar você. Ele tem um projeto grandioso por meio da sua oração, do seu clamor, da sua ousadia. Amém? Fica na paz do Senhor e se você gostou desse conteúdo, repassa ele para outra mulher, repassa ele para outra varoa valorosa, para uma jovem que talvez esteja aí buscando uma direção para que ela continue firme na presença de Deus. Que o Senhor possa realizar grandes coisas na sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.